Eleições 2018 CSC TV, a TV web feita para você. Nós estamos aqui com Plínio Dias, caminhoneiro, isso mesmo, candidato a deputado federal pelo Partido Patriotas de São José dos Pinhais, presidente também do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos. Não é? E a pergunta básica que nós iremos fazer para o candidato, o porquê ele é candidato, para que ele é candidato, né? Qual a bandeira, a força maior, e também vamos informar o candidato que a partir do momento da entrevista, quando startarmos aqui o nosso cronômetro, terá 15 minutos, tá bom? Prazer enorme, candidato. Obrigado, prazer todo meu. Estar aqui na nossa belíssima, amada Maringá, seja bem-vindo, não somente na época de campanha, mas em outras vezes também. A partir desse momento, o senhor tem 15 minutos, tá? E seja bem-vindo várias vezes. Obrigado. Posso marcar o tempo? Pode. Então vamos lá então. Candidato, o senhor é presidente dos caminhoneiros, dos motoristas. Isso. Né? Presidente do sindicato. Isso. Então, primeiramente, por que o senhor decidiu ser candidato a deputado federal? Olha, a resposta ela é muito... Essa resposta aí, eu vou passar ela para os senhores, ela é muito farta, porque falta tudo no transporte. Porque assim, o que acontece? Eu há anos eu venho pleiteando e colocando na cabeça do setor de transporte, conversando com os caminhoneiros a nível nacional. O que falta para a nossa categoria é uma representatividade legítima dos caminhoneiros lá em Brasília, aonde a gente tem alguns parlamentares que querem ajudar os caminhoneiros, mas eles não são da área do transporte, dos caminhoneiros. E conversando com vários amigos, né, até a nível nacional, eles falaram: Plínio, o que você acha? Vamos encarar? Eu falei: se vocês me apoiar, eu vou encarar. Então, estamos aqui firmes, estamos prontos, sabemos aonde estão os problemas nas estradas, né? Sabemos onde estão os problemas também com a saúde do caminhoneiro e também sabemos os problemas que acontecem, porque que as nossas leis não são tão fiscalizadas. Candidato, agora o porquê o caminhoneiro, eu tenho parente caminhoneiro, tenho primos caminhoneiros, tios caminhoneiros, já fiquei 8 meses viajando na estrada de caminhoneiro, entendeu? Eu sei muito bem o que passa. Né? Qual é o maior problema hoje da categoria dos caminhoneiros? Hoje o maior problema é as leis. Por que eu falo das leis? Porque o caminhoneiro, a nossa categoria, a gente já tem as leis, mas elas não funcionam para caminhoneiro. Ninguém respeita as leis dos caminhoneiros. Nós temos leis de estadia, nós temos leis para não pagar o exerguido nos pedágios, nas concessionárias. Nós temos leis, a mais recente, que é a do piso mínimo de frete, do custo do caminhão. Nós temos as leis do descanso. Nós temos lei aonde que as empresas, os locais têm que ter uma sala para o setor de transporte, com os seus acompanhantes, aonde o caminhoneiro vai viajar, vai descarregar seu caminhão, vai carregar seu caminhão. É obrigatório ter as salas com bebedouro, com banheiro, tudo adequado. E também nós temos as leis que não favorecem muito os caminhoneiros, ou não? Não, essas leis que eu falei, elas favorecem. Favorece, mas só que não são cumpridas? Assim? Não são cumpridas. Então. Para o caminhoneiro ter um direito adquirido, ele tem que colocar na justiça. Tem que colocar na justiça para poder receber. E eu sei que eu estou falando porque eu também vivo na estrada. Eu estou licenciado, tudo, mas eu era um presidente de sindicato que jamais eu fiquei sentado numa cadeira. Eu sempre estou na ativa, eu tenho caminhão, eu viajo com o meu caminhão, eu sei o que a gente sente na pele. E caso o senhor seja eleito, o senhor lá na Câmara Federal, qual a primeira atitude como representante dos caminhoneiros que o senhor irá tomar? Por exemplo, sentou na cadeira de deputado, Plínio Dias, deputado federal, qual a primeira emenda, qual o primeiro ato como deputado que o senhor irá tomar em favor dos caminhoneiros?
A primeira colocação que eu venho a fazer sendo eleito, eu quero convocar todos os órgãos competentes de fiscalização do setor de transporte. E vamos iniciar esse trabalho. É com essas pessoas que eu quero sentar e quero cobrar dessas pessoas, que vão ter que fazer seu trabalho, fazer seu papel. Primeiro ato é esse. O segundo é eu fiscalizar essas pessoas, porque eu, como um representante legal do setor de transporte, porque o caminhoneiro ele não é só o caminhoneiro. Não é. Ele tem família, ele tem tanta gente que depende. E depois que fiscalizar essas leis para nós, para nossa categoria, para os demais, vamos começar a trabalhar em cima a baixa de custo dos impostos dos insumos do caminhão. Petróleo, pneu, os lona de freio, tudo que gera de imposto em cima do que vai dentro do caminhão, vamos fazer um estudo, trazer as pessoas, vamos ver onde é que dá para enxugar esses impostos, até mesmo para o embarcador. Sim. Porque a gente tem vários embarcadores que às vezes estão indo embora do Paraná por incentivos fiscais. Isso mesmo. Estão pagando muito alto o imposto, então eles não conseguem também atingir a meta da tabela de frete. Então, nós conseguindo enxugar esses impostos desses empresários, dos produtores, eles vão também poder respeitar as leis. Sim. Principalmente da tabela de frete. Agora, tem que ter incentivo. E a tabela do frete hoje, depois da grande a manifestação dos caminhoneiros? Não vamos colocar greve, que eu não gosto. É paralisação. Paralisação, né? Mas assim, depois dessa paralisação, né? Os caminhoneiros sentiram-se injustiçados com a população de não dar apoio aos caminhoneiros? E por outro lado, a tabela do frete hoje, ela é justa para os caminhoneiros? Sim, a população foi muito importante para nós. A população acolheram os caminhoneiros. Sim. Na nossa paralisação que a gente fez lá em Quatro Barras, no posto Costa Brava, as pessoas saíram de longe para levar uma doação para caminhoneiro. As pessoas fizeram carreatas para parabenizar os caminhoneiros. Teve pessoas, uma coisa que me chamou muita atenção, eram as pessoas que passavam de ônibus, mandavam o motorista parar o ônibus, eles desciam, porque comprava alguma coisinha na rodoviária, eles desciam e ia lá no piquete, que a gente fala, sim, ia lá no piquete, entregava e voltava para o ônibus e seguia a viagem. Então. E a gente foi muito bem acolhida. E as nossas conquistas, nós tínhamos uma pauta de reivindicação. Sim, e essa pauta foi seguida? E essas pautas ali, eu na época, que eu estava atuante como presidente do sindicato, eu protocolei a pauta nos órgãos competentes no dia 17 e 18 de maio. E quer dizer, eu assumi um compromisso com os caminhoneiros, eu assumi um compromisso com a sociedade. Claro. Porque agora, depois da nossa paralisação ter dado certa, o que acontece? Agora aparecem muitas pessoas querendo pegar os caminhoneiros e fazer massa de manobra. Tem bastante. Tem bastante por aí a nível nacional, só que tem que ver se realmente essas pessoas têm documento, o que elas fizeram para os caminhoneiros, tem que puxar um histórico, porque como o caminhoneiro, eu falei, o caminhoneiro não é sozinho, que depende da vida de um caminhão, mas o senhor borracheiro, o mecânico, eletricista, acessório, autopeça, o estofador do caminhão, sim, a lavação, o pessoal que troca lona de freio, o loneiro, o chapa, que a gente chama, né, os ajudantes para descarregar. Gente, tanta gente que depende dessa lata chamada caminhão. Isso. Vocês estão vendo o quanto que é muito grande. O caminhoneiro pode-se dizer que hoje é um dos maiores empregadores. A gente gera muito emprego. A gente transporta as riquezas do nosso país. Nós não vivemos sem os caminhoneiros, tá, pessoal? Então, as pessoas têm que ter a consciência
né? Que as riquezas, a alimentação, tudo passa pela mão de um caminhoneiro. E o detalhe, nós, na nossa paralisação, nós estávamos muito organizados. Os caminhões de remédio passou. Os caminhões lá de remédio, o pessoal lá da ração para levar para os animais, estava tudo liberado. Sim. Isso daí a gente não pode generalizar. Claro. Então a gente cuidou muito nesse ponto. E agora vamos tocar um pouco, tocante mais na política mesmo, que hoje candidato, Plínio Dias, caminhoneiro, você tem noção se tem alguns irmãos caminhoneiros aí que são candidatos também, ou no Paraná ou do Brasil, levantando a bandeira de vocês? Tem, por isso que eu falo, vocês têm que olhar o histórico dessa pessoa. Claro. Não pode deixar, porque às vezes a pessoa fica em casa, não sabe, eu vou sair e vou falar que sou de caminhoneiro. Eu não vou citar nome, mas tem pessoas que realmente é do transporte. Sim. Tem pessoas que estão usando o nome do caminhoneiro que não é do transporte. São de outras categorias, são de outros, tanto já políticos eleitos e tantas pessoas novas querendo entrar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque de repente uma pessoa dessa pega uma caneta na mão e não vai saber lidar com o transporte. Daí infelizmente é tarde. Então a gente, que nem aquela pergunta, você perguntou sobre a tabela de frete. Sim, se ela é justa ou não. A tabela ela é justa, porque ela é uma tabela, o preço mínimo do custo de um caminhão. Não é uma tabela de frete. Certo. É o custo. Tudo a gente tem que ter um custo. Claro. O caminhão é uma empresa que a pessoa tem. É o meu patrimônio que está ali. E gera um custo muito alto. E se o meu patrimônio é de 100 mil reais e um caminhão mais ou menos, eu tenho que ver quanto que ele custa e quanto que eu vou ter de lucro. Claro. Porque eu tenho a minha família, eu tenho a minha despesa para pagar. Tem. E nos últimos tempos aí, essa tabela de frete, esse piso mínimo do custo, isso daí, quando eu tinha 27 anos, em 1999, quando eu comprei o primeiro caminhão, o Jacaré, nós já tinha pessoas antepassadas lutando pelo o preço mínimo do custo de um caminhão. Quando eu entrei em 99, que eu comecei a fazer parte desse conhecimento. E hoje tem pessoas falando que foi em 2015, 2016, 2017. Isso daí não é verdade. Não é. Isso porque já de longas datas. Tem pessoas que morreu na estrada em paralisação, como aconteceu nas paralisações. Eu sei que faleceu 2 lá no Rio Grande do Sul. Nós temos que dar um mérito para essas pessoas que deram seu sangue. Para hoje nós ter uma conquista. Por uma causa, né? Por uma causa. Por isso que eu falo, não existe salvador da pátria. Não. Existe uma coletividade de trabalhadores, de caminhoneiro, que foram para a pista há anos adquirir esse piso mínimo de custo. Agora, E deixo bem frisado, se não fosse nós fazer essa paralisação, também nós não tínhamos essa tabela de frete. Nós não tínhamos. Hoje ela é lei, só que ainda falta fiscalização. Esse é o problema. Esse é o motivo da gente ocupar uma cadeira lá. Nós temos alguns poucos minutos, mas eu vou descontar até os meus comentários. Candidato, e a questão da saúde do caminhoneiro? A gente está conversando também a parte política, e a saúde do caminhoneiro também é preocupante, né? Não é que é preocupante por falta de ambas as partes. Incentivo do governo e também por parte do caminhoneiro que tem que correr o trecho, né? É verdade. O que você tem de proposta para a saúde dos caminhoneiros? A saúde do caminhoneiro, hoje a gente tem um sistema do ISS que já existe o SESCENAT, aonde o caminhoneiro toda a santa viagem paga o SESCENAT. E o que é? Isso daí é um programa de saúde pro caminhoneiro, pro estradeiro, para o transporte. E infelizmente eu creio que a metade desse sistema que é para o transporte, está lá em locais errados, em local dentro de cidades que não acessa nenhum caminhão. Nós temos que rever tudo isso daí. Se o caminhoneiro paga, ele tem que ser atendido, ele e sua família, porque ele está tirando o dinheiro da família para pagar esse sistema. E às vezes não usa. Não usa, e tem tantos lugares aí ainda que o caminhoneiro paga no CTE,
E ele nem sequer ele tem na cidade grande, na cidade dele. Nós temos aqui o norte do Paraná, cidades grandes, e não tem o SESC-Senat, que nem ali, uma cidade grande, vou comparar aqui, Campo Mourão. Campo Mourão. É uma cidade muito grande e muito rica. Parece que até hoje não fizeram um SESC-Senat ali. Esse povo precisa. Claro. Tem pessoas brigando para colocar lá. Agora, por que não coloca? Por que não leva a sério a saúde do caminhoneiro? Que nem eu venho falando muito lá nos nossos portos. Nos nossos portos, a saúde do caminhoneiro é precária. A gente tem que estaciona os caminhões lá, no meio de sujeiras, de ratos, de contaminação. O caminhoneiro hoje perdeu o prazer de levar a sua família para o nosso porto, nossos portos aqui do Paraná. E tirando também a questão da segurança, que isso... A segurança é precária. A segurança, o caminhoneiro, onde chega, ele não tem. Não tem nada. Não tem segurança, sendo que esses pontos de parada, que é por lei já, é onde vai ser a segurança do caminhoneiro, e eles ficam seus caminhões aí encostados nas beiras das pistas aí, para fazer seu descarregamento. É que nem eu falo, chega numa sexta-feira, eles falam, vai descarregar o caminhão só segunda-feira. Eles não perguntam se você tem um banheiro, se você tem um dinheiro para ficar lá, para você se alimentar, se você está com a tua família, precisa de algum lugar seguro. Outro auxílio, né? Não tem. E isso já está na lei. E a gente já está na lei. Então a gente precisa, sim, pessoas lá no Congresso que entenda na prática de caminhoneiro, porque a gente tem alguns que querem ajudar, mas querer não é ser. Então a gente tem que colocar cada qual no seu lugar. Não adianta pegar o Plínio aqui e colocar na área da saúde. Eu não sei lidar com a saúde. Certo. Eu não sou médico. Tanto pegar um médico e colocar no transporte. Ele não é um setor de transporte. E quando eu falo caminhoneiro, setor de transporte, é todo mundo. É o motorista da van, dos aplicativos, é o motoboy, é do ônibus, da circular, dos taxistas. É tanta gente que transporte envolvido que nós não temos representante. Tá. Por isso que ninguém respeita nossas leis. Candidato, nosso tempo, infelizmente, como é meio que tabelado, né? O senhor já tinha essa informação, o tempo chegou ao final. Eu vou dar mais 30 segundos para que o senhor possa fazer as colocações finais e pedir o seu voto, falar do seu número, do seu partido. Esteja à vontade, pode falar com o seu público aí, 30 segundos. Meus amigos caminhoneiro e transportador do Paraná, sou Plínio Dias, caminhoneiro, meu número é 5111, sou do Patriota. Meus amigos, a gente tem carência de colocar pessoas que entendem o que você passa lá na estrada, o que o senhor passa com a sua família, quando o senhor chega no final de viagem, não sabe se coloca combustível no seu caminhão ou na sua van, ou manda o seu dinheiro para casa. Então, conto com os senhores, conto com as suas famílias e os senhores das oficinas, toda a área logística do caminhoneiro, aonde vai arrumar seu caminhão, conto com os senhores para a gente vencer no dia 7 de outubro. Pessoal, essa foi mais uma entrevista no nosso ciclos de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais, estaduais, senadores, e na quinta-feira nós teremos aqui a presença de um candidato a governador do estado do Paraná. Espero rever vocês na próxima entrevista. Eleições 2018, CSC TV, a TV web feita para você. Muito obrigado, candidato. Obrigado.